E aí, o que é hibridização ou hibridação in situ? Hibridização é uma técnica que se usa na genética para você fazer, por exemplo, o HPV, né? O HPV é semelhante à genética, à imunohistoquímica, só que são com sondas. Por que o HPV é importante? Porque tem vários subtipos e tem uns que são mais agressivos e dá mais risco de ter uma transformação Tem na o alto célula risco e e o que baixo pode risco. dar câncer, né? Exatamente, Então, por só isso... o alto risco que dá. No câncer de colo uterino, por exemplo, hoje eu fiz um diagnóstico de carcinoma epidermoide do colo uterino. Aí liguei para o médico, falei para ele falou, bom, você pode fazer a hibridização? Eu falei, já estou fazendo. Por quê? Porque tudo vai depender do resultado. Se for baixo risco, o câncer, se é que tem o câncer, e vai ser um câncer de baixa malignidade, vamos dizer assim, né? Já o de alto risco, não. Então, no Papa Nicolau, você faz no Papa Nicolau, você vê lá, você pega uma lesão de alto grau, você faz a hibridização. Já sabe se é alto grau ou baixo grau ninguém liga. Entendi. Alto grau, você tem que fazer uma conização, se for uma mulher jovem que queira engravidar ainda, você faz uma conização. Se não, se ela já tem a prole que ela queria, você faz esterectomia e pronto. Entendi, você matou em cima, que são os exames que a gente mais pede e como é importante cada especialidade médica ter noção do que a patologia pode lhe dar para tratar seu paciente. Exato. Tá? Uma coisa que está em novidade agora, uma coisa que você está desenvolvendo, uma coisa que eu já tinha até comentado com você há uns 3 anos atrás ou 4, e agora você abraçou essa ideia, né? De estar desenvolvendo aqui no Brasil, biópsia líquida e DNA nas fezes. Fala essas duas coisas para mim. Nossa, isso é futuro. Não baba, não baba. Vamos lá. É o futuro que já chegou. Já chegou. A biópsia líquida é assim, ó. Você imagine o que é comum. O paciente tem um câncer de pulmão, que é muito maligno, e aí você opera o câncer de pulmão do paciente. Aí o patologista examina, faz toda a patologia molecular, dá o padrão, o cenário para o oncologista. O oncologista vai pegar aquele cenário, vai pegar as melhores drogas que há no mercado e vai dar para o paciente. E ele vai ficar bom, o paciente. Ele fica muito bom. Fica um bom mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ele começa a piorar. Aí vai daqui, vai dali, constata-se que ele tem uma metástase. Muitas vezes essa metástase está num local de muito difícil acesso, por exemplo, do cérebro. E já existem drogas que combatem a metástase. Então, mas como é que nós vamos fazer para saber se realmente é uma metástase? Porque você não vai dar uma droga extremamente potente para uma pessoa que tem um AVC, por exemplo, que na ressonância é igualzinho um tumor. A ressonância de um AVC é igualzinho um tumor. E aí você não pode dar. E aí uma indiana nos Estados Unidos, ela descobriu uma forma de enriquecer o sangue. E ela faz o sangue passar por uma placa de ouro que tem silício. É ouro e silício. E esse sangue passa por aí. E ele não deixa passar a célula cancerosa. As outras passam e essas ficam. E aí o que ela faz? Ela coloniza, ela recolhe essas células e semeia e faz uma cultura de células cancerosas, específica para aquele paciente. Entendeu? É como o genoma, é como a assinatura, identidade, impressão digital. Aquela célula é daquele paciente. E aí tem uma bateria de quimioterápicos que ela coloca um pedacinho de cultura em cada uma, ela vê aonde é melhor a resposta da célula àquele quimioterápico. E aí é este quimioterápico que o oncologista vai dar para esse paciente ela que já está com a diagnóstico e já dá a melhor opção de tratamento. Exatamente. E o DNA nas fezes? Esse também é outro. DNA nas fezes. Olha, Liboni. É melhor que sangue oculto nas fezes. Esse DNA nas fezes, rapaz, eu vou te contar, viu? No laboratório, eu faço 5 por dia cânceres de peça cirúrgica. Peça cirúrgica, não é biópsia. Biópsia eu faço 10. Peça cirúrgica, câncer de intestino. E esse câncer é muito ruim para o paciente pegar nessa fase. E 90% já estão na fase chamada P3.
quando ele está saindo fora do intestino, porque ele começa na luz, na mucosa, e ele vai infiltrando a parede, e chega uma hora que ele sai para fora. Aí vira de T3 para T4. Quando ele atinge outro órgão, virou T4. Então, o grande movimento do meu laboratório de diagnóstico é T3. E por quê? Por que eu fico chateado cada vez que eu faço um diagnóstico desse? Porque é muito difícil usar esse paciente. E aí o que acontece? Descobrir uma forma de fazer, porque como eu falei, o câncer tem uma assinatura molecular, né? Ele tem uma assinatura genética. Então eles descobrem essa assinatura genética no cocô, nas fezes do paciente. Olha que coisa impressionante. Eu chamo de o Papa Nicolau do cocô. Por quê? Porque realmente é o Papa Nicolau do cocô. Tá. Onde você faz, como se você fosse fazer, porque o cocô, o Papa Nicolau é só pegar, raspar ou cortar. O cocô é mais difícil, você tem que enriquecer, você tem que ter toda uma tecnologia para fazer, porque não depende do olho, mas depende da máquina, que vai sequenciar aquele pedacinho do cocô, entendeu? Mas você detecta. Estes pacientes vão para a colonoscopia. Entendi. Então, e não todos. Então, diferente do sangue oculto, quando você tinha o guaco, por exemplo, que você usava fio dental, dava falso positivo, por exemplo, que você ingeriu o sangue e pegava, tinha depois de outras maneiras, e aí ele era específico para sangue da parte intestinal e não cruzava com partes animais e não cruzava com outras coisas. Mas, assim, ele não dava o diagnóstico se era um sangramento de uma doença diverticular, se era de uma malformação vascular. Agora, com a pesquisa do DNA nas fezes, não só ele dá a investigação, como ele dá o diagnóstico também e já me orienta num tratamento mais agressivo. Exatamente. Eu já vou começar a investigar um tumor. Porque o que a gente fala sempre assim, o câncer é uma ferida aberta que não fecha, né? E é outra coisa que é importante no câncer, é sempre a prevenção, é chegar antes. Isso. Tá? Então, olha, Grimaldo, eu acho que a gente abordou bastante coisa da patologia, eu acho que, vamos ver se você me corrige. Então, eu acho que dá diagnóstico no centro cirúrgico, ajuda o cirurgião no intraoperatório, no pós-operatório nos ajuda em relação a qual doença a pessoa tem, se é benigna ou maligna, o nome, e orienta qual tipo de quimioterápico ou não, ou qual tipo de tratamento que eu tenho que fazer. E hoje a gente está chegando na parte molecular, quer dizer, eu tenho drogas específicas para aquele tipo de lesão e dado por vocês, seja numa criação de um banco de dados com pesquisas e tudo mais, e a parte mais moderna, que é a biópsia líquida e é o do DNA nas fezes, que eu acho que aí essa é o concurso, né? Que vai evitar muito procedimento, né? E vai ser uma coisa menos invasiva e vai me dar mais resultados. Essa DNA nas fezes, você já tem alguns lugares que já estão fazendo aqui no Brasil, né? Já estamos fazendo? Como é que está isso? Eu me prendi muito a um pessoal que estuda isso nos Estados Unidos. E eu estou tentando uma abordagem direta lá nos Estados Unidos para poder trazer esse exame para cá. Para baixar o custo. Ver se a gente consegue. Mas não é fácil, porque pela última informação que eu tive, eles não estão conseguindo fazer os kits nem para eles. De tanta procura que está tendo. Porque é um país endêmico de câncer de intestino, né? Pois é, lá, né? Sim. Exatamente. E o Brasil, então, como segue a dieta, está aumentando eu devo os casos. ir num congresso agora que vai ter em março, né? E eu devo ir lá e eu vou ver se a gente consegue sensibilizar o pessoal para a gente trazer para cá, né? Não, é fantástico.